Muito bem, bom dia a todos. Vamos começar a nossa terceira aula de Romanos. Hoje, Romanos capítulo 1, versos 8 a 15. Eu vou começar fazendo uma oração. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por esse dia. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Obrigado pela vida da Nami, pelo aniversário, por mais um presente que o Senhor deu a ela, que é a vida. Que o Senhor possa continuar conduzindo a vida da tua filha, segundo a tua vontade, que os sonhos delas possam ser todos colocados diante do Senhor e que ela possa realmente buscar toda a satisfação no Senhor, Pai. Muito obrigado pelos filhos, pela vida em casa, pela vida na igreja, pela vida no teu reino. Deus, nós nos sentimos alegres e honrados junto com ela por essa data tão marcante. Abençoa a vida também dos irmãos ainda que vão entrar, do nosso momento de estudo, que o Senhor possa trazer iluminação, de modo que nós não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua Palavra. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou pedir que vocês desliguem seus microfones, todos, para que não dê interferência. Muito bem, o texto de Romanos, capítulo 1, versos 8 a 15, diz o seguinte: Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês, em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Até aqui. Bom, só para recordar um pouco das aulas passadas, né? Paulo estava na região de Corinto, quando ele decidiu escrever essa carta. E o interessante é que Paulo não foi fundador da igreja de Roma, mas ele desejava ver essa igreja, ele desejava conhecer aquela igreja pessoalmente. Paulo, naquela ocasião, ele estava preparando uma ida para Jerusalém, ele estava organizando ofertas para levar até aquela igreja. Depois de Jerusalém, o plano humano dele, logicamente, era chegar até Roma, visitar os irmãos e depois ir para a região da Espanha, para poder ali, enfim, estabelecer um trabalho missionário naquele local, tendo a cidade de Roma como uma espécie de um entreposto, não é bem um entreposto, mas uma cidade satélite ali, para que o evangelho, a partir dela, pudesse ser levado para outras regiões. Paulo, de fato, ele foi para Roma em algum momento, tá? Depois, claro, dessa carta ser escrita. Mas Paulo não foi lá apenas como pregador. A gente sabe que ele foi para Roma como prisioneiro. Os religiosos judaicos ali, os líderes, entre os saduceus e fariseus da sua época, fizeram uma cilada e acabaram prendendo Paulo no templo e por conta disso, ele acabou sendo levado preso para Roma. Bom, isso é um fato. Isso significa que nem sempre os planos que a gente elabora são exatamente aquilo que de fato vai acontecer ou do jeito que a gente espera. E aqui no verso 8, Paulo ele inicia dizendo o seguinte: antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm.
O interessante, irmãos, que se nós pudéssemos pensar em duas características marcantes de Paulo, uma delas foi bem salientada na semana passada, que é a questão da humildade. Paulo era um homem bastante humilde, mas também um outro aspecto muito interessante é o da gratidão. Paulo ele era um homem profundamente grato a Deus, e a gente percebe isso nas cartas dele aqui nesse versículo de uma maneira bastante específica. De acordo com João Calvino, Paulo estava preparando o terreno para o ensino aos cristãos romanos, tanto que ele chama atenção para a fama da fé daquelas pessoas que ecoava pelo mundo todo. A fé dos irmãos de Roma era algo tão vibrante, tão marcante, que rapidamente eles ficaram famosos por conta da fé que eles tinham. Isso chegou, logicamente, até Paulo. Hoje as pessoas se tornam famosas por muitas outras coisas, às vezes até negativas. Aliás, na maioria das vezes, muito negativas. E até igrejas, muitas igrejas, quando elas aparecem na mídia, nem sempre é por conta de algum bom trabalho social, por causa do evangelho, muito menos, mas é porque alguma determinada igreja acabou deixando alguma brecha muito negativa. É claro, não são todas, né? Mas a gente tem percebido isso. E a igreja de Roma, não, ela era uma igreja cuja fé estava se alastrando e ela estava sendo conhecida pela fé naquele mundo romano, naquele mundo conhecido da época. Para Paulo, a obra cristã em Roma devia inspirar gratidão. Louvado seja Deus se a obra que é feita nas demais igrejas nos inspirasse sempre gratidão, não é mesmo? O alvo dessa gratidão se dava ao fato de que em todo mundo era anunciada a fé que os cristãos romanos tinham, mas não era uma fé pela fé em si. As pessoas, no geral, elas têm um tipo de fé. O ateu tem fé que o seu ateísmo ele é válido, não é mesmo? E as religiões aí pagãs também têm o seu tipo de fé. Mas o que inspirava de fato era a fé no Cristo morto e ressurreto. E esse era o grande alvo aqui da gratidão deles. O Karl Barth, esse famoso teólogo do século XX, do qual eu comentei na primeira aula, ele diz o seguinte: a ressurreição provou o seu poder. Isso aqui que ele fala é algo fantástico, porque também em Roma há cristãos. Não importa quem lhes tenha levado o apelo de Cristo, eles foram chamados, e isto é razão suficiente para dar graças. Todo o resto é menos importante do que ter sido levantada a bandeira do Evangelho e ter anunciado o reino de Deus. Por que o Karl Barth fala isso? Porque não há nenhum apóstolo, pregador famoso que havia fundado aquela igreja. Nós sabemos que, muito provavelmente, a igreja lá em Roma ela havia sido constituída por pessoas que haviam sido convertidas na primeira pregação lá de Pedro, depois ali no dia do Pentecostes. E essas pessoas que estavam no Pentecostes, formada ali por comerciantes, artesãos, viajantes, os simples peregrinos, que eram judeus residentes de Roma, foram até Jerusalém, se converteram, voltaram para Roma e lá fundaram igrejas, e as igrejas, logicamente, elas aconteciam sobretudo nas casas. Então, Barth fala o seguinte: não importa quem tenha levado o apelo de Cristo, eles foram chamados, e isto é razão suficiente para darmos graças a Deus. Todo o resto é menos importante. O mais importante aqui é que a bandeira do Evangelho foi anunciada e o reino de Deus também foi anunciado. O Emil Brunner, que é um outro teólogo suíço lá do início do século XX, ele diz o seguinte, que o mundo todo estava falando da fé dos irmãos romanos. E isso conduziu à gratidão. Tanto é que nesse versículo, eu sublinho a palavra gratidão. Gratidão é algo que deve nos inspirar, seja pelas coisas, de maneira geral, mas principalmente pela fé que as pessoas desenvolvem. Irmão, se a gente puder ser grato por aquilo que não perece, que é a fé, olha, nós já estamos num passo muito grande.
assim, de alcançar aquela medida da estatura de Cristo, né? Conforme Paulo vai dizer. Muito bem. Então, o Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte, ele faz uma importante observação ao dizer que a igreja não é somente chamada do mundo para ser propriedade de Cristo, tá? Mais do que isso, a igreja é enviada para o mundo para ser embaixadora de Cristo. Esse é o aspecto missionário evangelístico da igreja. Ora, irmãos, se a fé daqueles irmãos romanos estava se tornando conhecida no mundo todo, nós vamos lembrar que estamos falando ali do primeiro século da era cristã, 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos. Não havia, naquela época, rede social, Facebook, nada disso, telefone foi inventado só lá no século XIX, não é mesmo? Então, assim, como que a fé dos romanos se tornou conhecida? Ela foi conhecida por conta do processo evangelístico missionário que aqueles irmãos estavam fazendo no interior de Roma. Não há outra maneira. Não há outro jeito. Não era provavelmente por cartas. Porque as cartas levavam assim meses para chegar no lugar. 3, 4, 5 meses. Isso quando não havia guerra. Quando havia guerra, então, era um pouco mais difícil, ou bem mais difícil. Então, a fé deles era conhecida porque havia todo um processo evangelístico missionário naquela região. E, por conta disso, Paulo, ele ficou muito grato. Muito bem. Aí, só para complementar, missões e evangelismo é missão da igreja. A igreja ela não é somente chamada para ser propriedade de Cristo, mas ela é enviada como embaixadora de Cristo. Tá? Então, tem esse duplo aspecto. E aí o 9 diz o seguinte: Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Mais uma vez, Calvino, segundo ele, ou para Calvino, Paulo deixou claro que servia a Deus no Espírito. Ou também uma outra tradução possível aqui, Paulo serviu a Deus de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho. Não era um evangelho próprio, não era uma invenção da sua cabeça, mas ele estava ali como embaixador, levando a mensagem do rei. Bom, quando Paulo cita Deus como testemunha, tal citação tem sentido de juramento. Ele apela para Deus: Deus é minha testemunha. Isso é o equivalente de dizer o seguinte: eu juro por Deus, como sempre tenho me lembrado de vocês. Bom, irmãos, jurar falsamente, e aqui eu sublinho essa palavra juramento, é porque jurar falsamente, assim, a fim de conservar o bom nome, era algo que os ímpios e os falsos adoradores faziam. Muitas pessoas hoje ainda fazem juras, fazem votos a Deus, fazem juras nos negócios, fazem juras de amor que rapidamente é quebrado. Mas isso de jurar e simplesmente não cumprir um juramento é algo que os pagãos faziam. Tá? Paulo, por sua vez, firma seu espírito contra qualquer aparência externa de religião. Ele não está jurando para um falso Cristo, um falso Deus, ele não está apelando para um testemunho de um Deus que não existe, o que ele mesmo não serve. Ele está apelando para o testemunho de um Deus que de fato existe e que tocou o coração dele, sobretudo naquela brilhante caminhada lá para Damasco, ele simplesmente cai ao chão e ali ele fica cego por um período de 3 dias. Não sabemos se ele estava de cavalo, se estava a pé. O fato ele cai, é que ele cai. Assim, então, Paulo tinha consciência e plena convicção do Deus a quem ele servia. Muito bem. Ele não está buscando conservar um bom nome. Bom, visto que muitos gostam de passar por adoradores de Deus e conservam uma aparência externa como tais, Paulo testifica que serve a Deus desde os recessos do seu coração. Por essa razão que nós temos aqui, Paulo diz assim, ele servia a Deus no Espírito, mas pode também ser traduzido como servir a Deus de todo o coração. Então, essa frase muito bonita de Calvino,
é que Paulo servia a Deus desde os recessos do seu coração. Quer dizer, não era uma obra externa inicialmente que ele fazia, claro que ele fazia, era uma obra visível, a obra do seu apostolado, mas era algo que começava lá dos cantinhos, dos recantos do coração dele. Tá? E isso tornava toda a obra externa legítima, porque Deus é aquele Deus que vê o coração da gente, irmãos. Muito bem, o apóstolo Paulo precisava deixar claro o seu forte desejo que o animava a visitá-los em Roma. E ele fala isso. Diante de Deus, o apóstolo tinha a atitude de orar incessantemente por aqueles irmãos. Quem de nós tem essa atitude também incessante de ficar orando pelas pessoas? Sabemos que tem pessoas que fazem isso, mas muitos que falam que vão orar acabam não orando, de fato. Mais uma vez, dizem que oram, mas de fato não ora. É aquela coisa, diz assim, olha, de manter apenas uma aparência externa, né, de devoção, mas algo que não acontece de fato no coração. Diante de Deus, o apóstolo tinha a atitude de orar. Nesse caso, ele dá o exemplo de alguém que é incansável na atitude externa do trabalho ministerial. Sabemos que Paulo era alguém assim que não parava, né? Só que essa atitude externa de trabalho ministerial era balanceada pela oração. E aqui eu sublinho a palavra oração. Quer dizer que uma obra de Deus não é possível fazer sem ser regada, sem ter o solo ali adubado por muita oração. Paulo sabia que não era possível realizar um trabalho daquela magnitude sem períodos dedicados à oração. O interessante, quando a gente fala que Paulo era um homem incansável, em algum momento ele vai para a prisão, aliás, e mais do que um momento, né? Pelo menos 2 que a gente sabe. E lá na prisão ele escreve cartas. Provavelmente ele não teria todo esse tempo do mundo para escrever, por exemplo, Filipenses, né? Da prisão, porque ele era um homem muito inquieto. Talvez sim, né? Mas houve momentos em que Deus teve que parar Paulo para que ele pudesse, então, redirecionar o seu trabalho apostólico. Muito bem, ao mesmo tempo que Paulo orava pela igreja, ele também orava por si mesmo. Olha só, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Em outras palavras, Paulo dizendo, Deus, olha por mim, abra um caminho para que eu possa visitar aqueles irmãos. E aí o Hernandes Dias Lopes, ele fala uma frase assim que eu achei muito bonita. A oração é o meio ordenado por Deus para conceder bênçãos ao seu povo. Às vezes a gente é tão desejoso de bênçãos, mas a oração é o meio que foi ordenado por Deus para que o povo dele fosse abençoado. Então, orar pelos outros, interceder pelos outros, mas também orar por si mesmo, de uma forma assim, eu diria, racional, não aquelas orações descabidas de colocar Deus contra a parede, nada disso, mas uma oração assim, em que de fato Deus seja reverenciado, e sempre colocando aquela velha questão assim, olha, se for da tua vontade, Senhor, me conceda isso ou aquilo, né? Nós temos que prezar, sobretudo, pela vontade de Deus sobre nossas vidas, nossos negócios, o casamento, enfim. É a vontade de Deus que tem que se fazer visível nas nossas vidas. E aí, o Karl Barth, mais uma vez, ele diz o seguinte, que a obediência ao evangelho estabelece solidariedade entre as pessoas. Vamos ver aqui, olha, o versículo 10 diz assim, em minhas orações, ele ora, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Paulo, ele ficou muito contagiado com a fé daqueles irmãos. E ele era um homem profundamente obediente. Ele desejava estar com aquelas pessoas, né? Quem de nós não gostaria de estar com pessoas assim, cuja fé é muito vibrante, pessoas que realmente levam a sério Deus? E aí o Barth diz o seguinte, que a obediência ao evangelho estabelece solidariedade entre as pessoas, cujos caminhos nunca se cruzaram, mas que se sentem irmanados em Jesus, mesmo sendo de raças, povos, tribos e nações diferentes. Tal irmandade resulta o desejo de se conhecer face a face. Isso me faz pensar o seguinte, de pessoas cristãs que
a gente conhece em viagens, nós nunca conhecemos aquelas pessoas, mas quando chegamos lá, a conversa ela se desenrola. Nós começamos a conversar e parece que nós já nos conhecemos há muitos anos, porque a conversa simplesmente não termina. É isso, quando se fala em solidariedade, é essa interação entre cristãos, que mesmo sem se conhecerem, os seus caminhos se cruzam e ali as conversas acontecem de uma naturalidade espantosa. E aí o teólogo suíço Emil Brunner diz o seguinte, que o Espírito Santo que fortalece para a oração, fortalece Paulo para a oração e para o serviço, é o mesmo Espírito que une-o com um só coração com os irmãos em Roma. E assim ele está ansioso para se juntar a eles. Então, companheirismo, aqui eu sublinho a palavra companheirismo, é um intercâmbio mútuo. Tá? Essa ideia que estabelece a solidariedade entre cristãos e que nos faz ver como iguais, como desejosos de estar um com os outros. Tá? E Paulo tinha isso muito em seu coração. E aí o verso 11, e depois de comentar sobre o verso 11, eu vou passar a palavra para vocês. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. O objetivo de Paulo aqui era realizar uma visita apostólica oficial, a fim de fortalecer a igreja. E a palavra que eu sublinho aqui é fortalecer. Irmãos, nós temos essa grata honra de um poder fortalecer o outro, de não ser causa de tropeço, mas de um fortalecer o outro na nossa jornada cristã. Tal objetivo é percebido pela expressão a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Então, aqui o alvo, o objetivo da visita de Paulo aos romanos era exatamente esse, compartilhar com eles algum dom espiritual. Essa declaração não tem o intuito de ressaltar fraqueza particular da igreja. Olha, eu vou até Roma porque vocês estão fracos, vocês não sabem muitas coisas, e eu sou apóstolo, eu sou o cara famoso, o mais famoso entre os gentios, junto com Pedro e os demais, então eu vou lá para, enfim, completar tudo o que falta para vocês, porque vocês são muito pequenos ainda. Nada disso, Paulo ele não tem essa pretensão. Essa declaração não tem o intuito de ressaltar nenhuma fraqueza particular da igreja, mas de firmar os cristãos na fé e ter a própria fé confirmada. Ele fala assim, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Mas isso aqui depois continua, tá certo? Porque o verso 12 vai dizer o seguinte, eu vou comentar isso depois da participação de vocês. Ele fala, isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Paulo ele se coloca como um igual entre aqueles irmãos em Roma, pessoas que ele nem conhecia. Muito bem. Outra questão importante está no fato de que a igreja é um organismo de diferentes dons. E aqui eu vou sublinhar a palavra organismo. Igreja é um corpo vivo, é um organismo vivo. Os membros de um corpo, eles não vivem desarticulados dos demais membros. Tudo está junto, tudo. A mão está ligada com as demais partes do corpo. E a igreja é da mesma forma. Então, assim, é um organismo de diferentes dons em que cada um dá o que tem e recebe o que falta. Daí essa noção e a importância da igreja. Eu não estou na igreja como pastor, o Guto da mesma maneira, o pastor Hermes da mesma maneira, apenas para dar o que falta para a igreja, mas receber o que a igreja tem e nos faz falta. Tá? Daí o sentido de solidariedade entre os irmãos, do fortalecimento entre pessoas. Tá? Outra coisa que Calvino destaca aqui, o sentido do aconselhamento no presente versículo.
A instrução poderia ter sido feita toda ela à distância, por meio de cartas, mas quando se trata de aconselhamento, é melhor estar presente. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. O Karl Barth, por sua vez, diz que os peregrinos que andam na mesma estrada que leva para Deus sempre têm sobre o que conversar. E nessa conversa acontece o aconselhamento, acontece a troca de ideias, de informações, de testemunhos. Nesse sentido, compartilhar algum dom espiritual não tem o sentido de transmitir um dom carismático específico, como orar sobre uma pessoa, ela vai então ter algum dom de línguas, de profecias. Isso até poderia acontecer, mas não é esse o caso. Mas se refere ao fortalecimento espiritual em geral, que se dá pela interação dos santos. Basicamente isso. Basicamente isso. Agora eu vou interromper o nosso compartilhamento com a seguinte questão. Qual tem sido o tema das suas conversas com as demais pessoas? Cristãs ou não cristãs? Você se sente satisfeito com tais conversas? Você tem alguma dúvida ou algum comentário também que a gente poderia aqui esclarecer? Por que eu faço essa pergunta? Porque Paulo, ele deseja estar com a igreja a fim de compartilhar algum dom espiritual a fim de fortalecer, mas também ser fortalecido. Isso se dá não somente pela presença, mas principalmente pela conversa. Como é que tem sido o teor das nossas conversas, já que nós temos o privilégio hoje de estarmos uns com os outros? E agora está com vocês a palavra. Quem quiser, é só acionar o microfone e começar a falar. Ou então, deixa aí se você se sente tímido em falar, você pode também colocar no chat a sua frase. Pastor, parece que ninguém gosta de falar, né? Nesse grupo aí, todo mundo é mudo, né? Mas acho que o tema em relação à questão da igreja como um organismo vivo, ele está muito presente hoje nas conversas, em qualquer ambiente que a gente vive hoje. A gente tá muito presente essa questão de organismo vivo. A gente tem tratado isso como ecossistema, né? Apesar do ecossistema ser um assunto da biologia, ela tem sido usado dentro da sociedade, não é? Então, aqui em Pompeia, né, especialmente as pessoas que estão envolvidas com a fundação, com a Jato, nós temos falado demais sobre a questão que nós temos que somos um organismo vivo, ou somos partes de um ecossistema que vai se conectando e se desenvolvendo, né? De uma forma viva, né? Então, esse tem sido o tema para nós, porque a gente sente que isso é de Deus mesmo. A gente sente que Deus está conectando as pessoas, né? Seja cristão ou não cristão, é bem verdade, né? Universidades, centros de pesquisa, né? E a temática sempre é de gratidão, e a gente tem essa oportunidade de estar vivendo esse momento, né, de conexões, de criar vínculos com outras organizações e pessoas, né? O Honda sempre usa um termo muito interessante, falou, gente, nós estamos aqui, a coisa que nós temos que fazer é não atrapalhar Deus fazer o que Deus está fazendo. E, de fato, eu acho que a igreja precisa ganhar essa noção de que também nós não somos uma organização isolada, não é? Nós temos que criar vínculos, somos um organismo vivo que deve afetar, estar envolvido com a própria sociedade, né? Algumas coisas nessa pandemia já têm acontecido, né? Mas eu acho que a gente tem que crescer ainda mais, né? Em relação à questão de organismo vivo e conectar pessoas de diferentes áreas, né?
E aí, só terminando dizendo o que o Ronda disse, não vamos atrapalhar o que Deus está fazendo nesse momento, porque Deus está trabalhando, né? A gente é muito grato por isso. Perfeito, muito obrigado, Jorge. Mais alguém? Pastor, é o Sidney. Eu acho que essa pandemia, visto toda essa pandemia agora, né, as conversas, as conversas, as orações entre cristãos e não cristãos, ela está se voltando sim, certo? Está se voltando bastante para Deus, né? Porque muitas vezes quando você conversa sobre uma pandemia, como que está isso, aquilo tudo, então assim, a gente tem como isso também, né? Seja na empresa ou fora dela, mas a oportunidade de falar para as pessoas um pouco de Deus, né? De falar de Deus, de trazer isso, né? E colocar na mão dele. E isso leva ao texto anterior, ao 11 aí, que é fortalecer com compartilhamento, né? O compartilhamento uns com os outros, né? Firmando na fé. Então, a gente consegue levar isso a cristãos e não cristãos, através de uma parte crítica, que é essa pandemia, mas levar, né? Nós temos que ter fé em Deus e colocar na mão dele, como Paulo mesmo colocou. Perfeito, muito obrigado, Sidney, pela participação. A Fabiane Caparros fala o seguinte: Fabiana, eu falo muito da família, é um assunto sempre atual e que me leva a falar do amor e de Cristo, o amor de Cristo. O Gilson diz o seguinte: solidariedade entre pessoas que nunca se cruzaram. Nas redes sociais, isso poderia ser desenvolvido pela tecnologia, né? Eu acredito que, em certa medida, até acontece, né? Claro que às vezes a gente também não percebe a solidariedade ali tão marcante. Às vezes é mais uma disputa de poder, de território, de opinião, né? Mas, sem dúvida, eu acho que nós poderíamos avançar um pouco mais nessa questão. Legal, muito obrigado. Tem mais alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Ou enfim, falar mais ou menos nessa linha de fala dos demais? Ô, pastor. Sim. Eu tenho muito contato com pessoas que a gente não conhece muito, né? E eu também não sei como é que é a vida das pessoas, né? Muitas vezes por e-mail, por WhatsApp. Eu tenho adotado duas assim, ações. Primeiro, o nosso testemunho tem que ser pelas nossas atitudes, né? Acolhimento, respeito, querer ajudar as pessoas, entender o problema das pessoas. Isso é uma atitude importante. E o segundo, eu sempre gosto de jogar uma isca. Saber a pessoa, né? Então, eu sempre, nas correspondências, nos telefones, eu termino dizendo: olha, irmão, Deus te abençoe, viu? Tenha um dia feliz e tal. Aí, pela resposta das pessoas, você consegue depois, né, desenvolver conversa, ver se isso agradou. Muitas pessoas têm alguma resistência, mas é uma boa maneira jogar uma isca, né? E eu nunca, com pessoas que eu não conheço, de fora, aqui dentro é mais fácil, pessoalmente, não é? Mas fora não, é jogar uma isca, mas sempre ter uma atitude boa com as pessoas. Tá joia, obrigado, Ronda. Nós vamos retomar aqui o nosso compartilhamento de tela. Antes eu vou fazer a leitura do que o Claudinei colocou. Que tal entender, que legal entender que gratidão nos move a servir o reino. E também saber que quando sou grato, se manifesta, se revela no meu envolvimento com Cristo e sua obra. Claro, isso é bem verdade. Quanto mais grato eu sou, quanto mais eu fico feliz com o corpo de Cristo, mais envolvimento eu tenho, né? Daí a importância. Às vezes a gente fica muito decepcionado com alguma coisa na igreja, né? E aí muitos vão lá, falam mal da igreja, né? Despreza o corpo de Cristo, né? A gente tem que saber, sobretudo, quando a gente fala mal da igreja, é o corpo de Cristo que nós estamos falando mal, tá certo? Não é o indivíduo por si mesmo, né? E isso acaba envenenando as pessoas, né? Então, nós temos que ter esse espírito de gratidão, né? Entender que aquela ideia que o pastor Guto falou, assim, de uma maneira tão didática ontem, né? Sobre perfeição, né? Que o ser perfeito não é ser uma pessoa destituída de erro, tal, não. É alguém que reconhece: olha, nós somos aqui um organismo, nós temos nossos defeitos, mas nós reconhecemos
os nossos pecados, estamos aqui desejosos de avançar, né? E sempre com esse espírito de abençoar a igreja. Muito legal. Vamos lá, vamos compartilhar aqui e dar sequência. Aí no verso 12, o Paulo diz o seguinte: isto é para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Mais uma vez, a humildade de Paulo aqui é atestada. Ele se coloca como um igual entre aqueles irmãos. Eu sublinho a palavra igual, tá? É claro que existem hierarquias, isso é importante, seja onde é que for, seja em casa, você tem lá o topo da hierarquia que, humanamente falando, são os pais, na igreja você tem uma hierarquia, nas empresas tem, isso ajuda a organizar, né? E é uma ordem de Deus, não esqueçamos disso. Mas, se colocar como igual, não deixar que a hierarquia atrapalhe as relações, isso é algo bastante desejável. Todos, em diferentes circunstâncias, são testados ou experimentam a sua fé fraquejar. E por que eu coloco isso? É porque Paulo, ele diz assim, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados. E a gente vai, às vezes, ser encorajados justamente naquelas áreas que nós fraquejamos. Dessa forma, buscar encorajamento mútuo ou crescimento em alguma área não é apenas desejável, mas é recomendado. A forma como o versículo 12 inicia, ele fala assim, isso é. Essa palavra aqui, essa expressão, indica uma autocorreção. Ele não deseja ir para Roma a fim de mostrar como era grande. Paulo não tem essa ideia de estrelismo aqui. Talvez esse era o objetivo de diversos líderes da igreja primitiva, mas não de Paulo. Como o teólogo alemão Adolf Pohl diz, ou sugere, que talvez existisse em Roma superapóstolos, compostos de astros, que deturpavam o ministério. Eram pessoas ávidas de glória, senhorais, ufanistas, exigentes, orgulhosos. Tá? Então, não é o caso de Paulo. Diante da possibilidade real de existirem tais pessoas, Paulo defende antecipadamente seu apostolado. E essa característica marcante de Paulo aparece lá em 2 Coríntios 1:12, quando ele diz o seguinte: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, uma coisa que deveria sempre marcar as relações entre as pessoas é santidade e sinceridade que vem de Deus. Nós rapidamente, quem tem discernimento espiritual, rapidamente percebe a falta de sinceridade nas relações quando elas acontecem. Tá? Então, Paulo ele tem essa plena consciência de que o relacionamento dele com as igrejas e com as pessoas tem sido pautada com muita santidade, com muita sinceridade que vem de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas com a graça de Deus. E em 2 Coríntios 1:24 ele complementa: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Olha só, Paulo está dizendo o seguinte: não é por mim que vocês estão firmes, tá? E também nós não estamos dominando a fé de vocês. Nós não somos aqui déspotas, senhores de vocês. Pelo contrário, nós estamos aqui como cooperadores com vocês para que vocês tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes, pela fé em Cristo, não por causa de mim. E essa é a nossa atitude como pastores também. Nós não estamos como dominadores de ninguém, da fé de ninguém, mas estamos como cooperadores para que a igreja possa ser uma igreja alegre, feliz, santa, sincera e que caminha sempre em direção a Cristo. Os romanos haviam sido confirmados pelo Evangelho. E isso é notório, porque ele escreve para crentes aqui. E eles foram confirmados pelo Evangelho da Graça. E nessa base do Evangelho da Graça, eles evangelizavam outras pessoas, de modo que não precisavam ser evangelizados novamente.
Paulo reconhece isso e tem o cuidado de escrever: eu e você sejamos mutuamente encorajados. Quer dizer, qualquer impressão que talvez os líderes da igreja em Roma pudessem ter de que estaria indo ali um apóstolo para ensinar como eles deveriam proceder, sabe aquele velho ditado assim, que diz assim, quem ensinar o padre a rezar a missa, né? Não, Paulo ele desfaz toda esse possível pensamento e ele se coloca agora como um igual, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados na fé. Ele se coloca como parte desse organismo vivo. Paulo se colocava à disposição para ajudá-los no ponto em que os que haviam feito grandes progressos ainda necessitavam de assistência. E isso é algo fenomenal. Quer dizer, o camarada, ele está ali 20, 30 anos no ministério, fez doutorado, fez pós-doutorado não sei aonde e tal, numa importante universidade, mas ele ainda se coloca à disposição para receber assistência das demais pessoas, né? Ele é aquela pessoa que não se coloca como autossuficiente, como o bom da turma e que nada tem a aprender. Paulo se coloca, olha, mutuamente encorajados na fé. Quer dizer, eu já alcancei grandes medidas, muitas porções de bênção, mas eu ainda preciso ser encorajado. Eu ainda não atingi a estatura de Cristo. E a igreja, igualmente, ainda não atingiu a estatura de Cristo. Bom, na mesma medida, Paulo deseja aprender com eles, ainda que alguns deles fossem neófitos, ainda que alguns deles fossem recém-convertidos. Esse é o sentido da palavra neófito. Neo, de novo, né? Mesmo que fosse um cristão ali recém-convertido, Paulo sabia que podia aprender alguma coisa por meio da vida daquela pessoa. Significa que não há nenhum cristão que esteja tão destituído de dons que não possa contribuir com o progresso espiritual dos outros. Todas as pessoas podem igualmente contribuir, desde que nós tenhamos humildade suficiente para aprender uns com os outros. O que nos impede aqui de extrairmos benefícios espirituais uns dos outros é o orgulho e a indisposição. Eu não quero ouvir tal pessoa, porque aquela pessoa lá talvez não tenha o mesmo quilate cultural que eu tenho, não frequentou as mesmas escolas, o mesmo grupo. Então, eu só vou ouvir pessoas assim, muito famosas, com muitos livros escritos. E o que Paulo fala aqui é o seguinte, olha, para que sejamos mutuamente encorajados na fé, inclusive pessoas que foram recém-convertidas e que talvez não tenham uma cultura assim tão refinada. Todos precisamos de confirmação, todos nós, até atingirmos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós ainda não atingimos a plenitude da estatura de Cristo nesse mundo. Nós estamos em caminho, nós estamos em construção. A santificação é um processo que ela termina quando Cristo voltar, né? Enquanto isso, nós estamos num processo, tá? E ainda assim, ainda eu posso aprender todos os dias. O Emil Brunner, aquele autor suíço que eu já havia citado, ele concorda com os demais autores ao dizer que Paulo não é o príncipe da igreja, que apenas distribui dons, mas um irmão que tem forte desejo de encontrar encorajamento dos seus irmãos em Cristo. Eu tenho certeza que Paulo já havia sido encorajado pela fé deles, porque ele ouviu informações de que os romanos estavam evangelizando, a fé daqueles irmãos estava sendo conhecida no mundo todo, estava entrando nos cantões romanos, né? Assim, de uma maneira bem acelerada. E aquilo, provavelmente, assim, já era fato suficiente para encorajar aquele apóstolo. E no verso 13, ele diz, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Há muito tempo, Paulo desejava visitar Roma. Ele tinha esse desejo ali de longa data, não era algo que surgiu assim, do nada. Possivelmente os líderes cristãos daquela cidade pensavam, sendo Paulo apóstolo dos gentios, qual teria sido a razão de não os ter visitado antes?
tendo em vista que Roma se consolidava como um importante centro cristão. Ora, Roma era um importante centro cristão, por que Paulo não nos visitou ainda? Será que tem alguma barreira com a gente? Tem inveja? Tem isso, tem aquilo? Será que ele nos considera pequeno? Nada disso. Diante da possibilidade de tal pensamento, Paulo declara que seu desejo de vê-los era antigo, mas ele havia sido impedido. Não se tratava de falta de motivação pessoal, não era uma desculpa qualquer, nada disso. Lá em Romanos 15, 20, Paulo, então, expõe um motivo muito claro. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Paulo não queria ir lá formar uma igreja onde é que já havia igrejas, né? Hoje a gente vê muitos pescadores de aquário, né, que formam uma igreja com membros de pessoas de outras igrejas, né? Paulo não queria ter essa fama. Ah, Pedro pregou aqui, então vou lá arrebanhar o pessoal de Pedro e pronto. Eu não vejo mal nenhum em, eventualmente, as pessoas mudarem de igreja, né? Desde que façam isso pelos motivos certos, né? E que não sejam atraídas com falsas promessas, com falsas profecias, com motivações erradas, tá? É claro que as pessoas têm direito de mudar de igreja, desde que a motivação delas seja uma motivação correta, e nem sempre é, a gente sabe disso. E no caso de Paulo, ele não queria ter a fama de alguém que estabelece igreja em locais que o evangelho já havia sido ali pregado. E lá no 15, 22 de Romanos, ele complementa: é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Paulo estava pregando em locais que Cristo não havia sido anunciado ainda. Então, assim, o compromisso dele era antes com o reino de Deus, né, com a vontade de Deus, muito antes de ter que fazer uma visita ali para uma igreja onde Cristo já havia sido anunciado por outras pessoas. Paulo não estava dando uma desculpa tola para não visitar aqueles irmãos, mas era justamente em razão de ter sido impedido. Calvino observa o seguinte, que frequentemente Deus frustra os propósitos dos seus santos, dos seus filhos, a fim de humilhá-los. E através de tal humilhação, e aqui eu sublinho a palavra humilhação, ensiná-los a se sujeitarem à sua providência da qual dependem. Eu dependo da providência de Deus. Muitos dos meus planos já foram frustrados, e Deus me ensinou que eu não sou tudo aquilo, não. E Deus usa dessas estratégias para nos colocar em nosso lugar. E Paulo, ele tem essa noção aqui. E ainda adverte, né? Ainda Calvino adverte o seguinte: blasfema, afronta estabelecer alguém planos futuros sem levar em consideração a vontade divina, como se estivesse em nosso poder planejar e executar. É mais ou menos aquilo que Tiago diz na sua carta. Olha, vocês ficam fazendo planos sobre o que vão fazer amanhã ou depois. Olha, saibam que a vida da gente é como uma neblina. Então, eu sempre digo o seguinte: se Deus quiser, faremos isso, faremos aquilo. Do contrário, planejar e tentar executar alguma coisa sem levar em consideração a vontade de Deus, segundo Calvino, seria uma afronta a Deus, né? Porque ele é o dono da nossa vida e ele sabe do nosso futuro. Muito bem. Paulo, no final do presente versículo, diz que Paulo, no final do presente versículo, diz que o propósito dele era colher algum fruto entre eles. Olha só, ele diz o seguinte: meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Irmãos, não se trata aqui de bens materiais ou financeiros. Paulo não está tendo isso em mente. É claro que se ele fosse estabelecer missões, era natural que ele levantasse ofertas, assim como lá, estando em Corinto, quando ele escreve essa carta, ele está se preparando para ir para Jerusalém, levar uma oferta para os irmãos que estavam passando por necessidades. Então, não há problema nenhum nesse sentido. Só que esse versículo não tem nada a ver com fruto financeiro ou material.
Aqui refere-se àquilo que Jesus já havia afirmado em relação à escolha dos seus discípulos, conforme podemos ler em João 15:16. Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Muito provavelmente, Paulo desejava ali colher frutos, mais pessoas convertidas entre aqueles cidadãos romanos. Tá? Então, ele não está aqui pensando primeiramente na questão financeira. Tá? No versos 14 e 15, ele diz o seguinte: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Por fim, Paulo declara que está comprometido, e a palavra que eu sublinho aqui é comprometido, ou comprometimento, em pregar para os gentios, inclusive aos que estão em Roma. A expressão sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tinha a intenção de descrever a humanidade toda naquela época. Eu sou devedor de gregos e bárbaros, e vou explicar já o que significa isso. Ser grego era uma expressão que indicava quem dominava a língua grega e, portanto, a cultura da época. Existe um ditado interessante entre os historiadores que fala o seguinte, que Roma conquistou o mundo por meio das armas, tá certo? Mas a Grécia conquistou Roma por meio da língua e da sua cultura. Então, ser grego aqui era uma expressão que indicava quem dominava a língua grega e também dominava a cultura. Bárbaro era quem não dominava a língua grega, sendo considerado rude e inculto. Era basicamente isso. Seria o equivalente a dizer que culto seria hoje quem domina a língua inglesa, que é uma língua quase que universal, não é mesmo? E junto com a língua acaba dominando, logicamente, a cultura. E quem é bárbaro é quem não saberia aqui falar o inglês. Tá? É claro que o grego, naquela época, tinha talvez uma expressão muito maior que o próprio inglês hoje. Tá? Mas o inglês hoje também acaba sendo uma língua que diferencia muitas vezes as pessoas, né? Tanto em relação à cultura, em relação ao trabalho e por aí vai. E bárbaro seria quem não dominasse essa língua. Eu seria considerado bárbaro, porque eu não domino o inglês hoje, tá certo? Muito bem. O que fez Paulo ser devedor de todos, independentemente das barreiras linguísticas e culturais, era a miséria humana. Por isso ele fala, olha, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, porque a miséria humana, a miséria instalada pelo pecado, ela é comum a todos, não importa a cultura, não importa a língua, é a todos. Por isso Paulo diz, eu sou devedor a todos. E esse dever do qual Paulo se refere, trata-se de uma obrigação imposta pelo seu ofício, né? Ele se sentia, assim, obrigado a isso. E tal dívida não seria paga enquanto Paulo não falasse para o maior número de pessoas possível sobre as boas novas do evangelho de salvação. Será que em algum momento Paulo entenderia que a sua dívida fosse paga? Eu acho que não. Acho que ele morreu, né, sem ter essa dívida paga, porque é uma dívida imposta pelo seu trabalho, pelo seu desejo de que a graça ela tenha o maior alcance possível entre as pessoas, tá certo? Que também possamos ser devedor de todos, irmãos, que possamos ter essa noção. Olha, eu sou devedor de todas as pessoas, eu preciso realmente fazer a minha parte em evangelizar, porque a miséria instalada pelo pecado é como um vírus, ela afeta todas as pessoas sem distinção alguma. Agora, a palavra está com vocês. O que Deus falou com você por meio desse estudo? Será que Deus falou alguma coisa com você, com a sua família? Gostaria de ouvir você nesse momento. Bom dia, pastor. Quero pedir desculpa que é a Dina, eu estou sem câmera. Sim. Tudo bem, não tem problema. Então, eu queria agradecer a Deus por essa escola bíblica, né? Desde o ano passado, tem sido encorajada a fazer algumas reuniões, né? E eu só queria contar rapidinho uma experiência linda que nós tivemos, sabe? Aprendendo com Paulo, né? Ele
Ele sabia viver contente em toda e qualquer situação, e ele sabia se portar também com aqueles que eram importantes e com aqueles que eram humildes, né? E nós tivemos uma experiência muito linda esse ano com o grupo das Batianas. Nós fizemos a nossa primeira live com elas, e eu me emocionei muito, sabe, pastor, porque tinham mulheres tem mulheres no grupo que não conseguem nem, talvez, entender direito português, né? Mas elas foram tão abençoadas por essa reunião. Então, eu acredito que Deus tem nos usado, né? Como Paulo, ele usou Paulo, ele pode nos usar também nos dias de hoje para acessar o coração dessas pessoas, né? Eu fico emocionada porque no nosso grupo tem uma senhorinha, Dona Rissaco, ela não sabe falar português direito. E a funcionária lá, a cuidadora dela, arrumou um celular do filho dela e entrou na reunião para participar, para a Dona Rissaco assistir essa reunião. E, no final das contas, a Dona Célia, que é a cuidadora da Dona Rissaco, está sendo evangelizada. E eu coloquei ela no grupo também, né, no grupo da Hiromi, e ela tem quase todo dia ela me manda uma mensagem agradecendo, porque ela está sendo ministrada, ela está sendo tocada. Ela disse que nunca soube que tinha um grupo de pessoas que faziam isso para as pessoas. E ela não conseguia entrar na reunião. Eu liguei de vídeo para ela e fiquei segurando o tempo todo para ela assistir a reunião, né, por vídeo, pelo meu celular. Então, eu acredito que nós precisamos, como Paulo, ele fez muito esforço também, né? A gente vê, quando Paulo conta essas histórias dele, a gente acha que foi fácil, mas não foi fácil, né? Foi muito difícil, né? Imagina, nosso tempo é difícil, imagina o tempo de Paulo, né? Então, eu acho que nós precisamos fazer um esforço, né? O Marcelo sempre costuma dizer que o reino de Deus é ganho por esforço, né? E nós precisamos fazer um pouco de esforço também da nossa parte para ganhar essas pessoas. Então, elas estão aguardando já, assim, esperando já pelas próximas reuniões. Então, eu creio que Deus está nos ensinando muito. Eu aprendi muito, viu, pastor, com essa lição de hoje, e quero pedir a Deus que Deus nos dê graça, saúde e humildade para continuar abençoando a vida dessas pessoas. Amém, era isso. Obrigada. Tá joia, muito obrigado, Dina. O Márcio escreveu o seguinte: o que é impactante é que Paulo tinha uma consciência muito clara de que o Senhor da igreja é Cristo. Ele era apenas um cooperador diante de uma igreja onde havia pluralidade de dons. Exatamente. Perfeito. O Claudinei diz o seguinte: sempre ouço do meu pai que somos tão frágeis na fé quando invertemos a ordem do versículo buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Papai completa: então, por que buscamos fazer as demais coisas primeiro e depois buscamos o reino? Pois é. É uma pergunta aí que eu vou ter dificuldade de responder, mas talvez o orgulho humano, né, Claudinei? Invertemos os polos mesmo, viu? Eu queria só dizer mais alguma coisinha sobre o que a Dina disse. Realmente é impactante a gente ver essas senhorinhas participando e tão feliz. E o evangelho sendo propagado e elas têm sido ministradas. E uma das coisas que a Hiromi fez é pegar cada líder e a gente ter 4 ou 5 pessoas para estar ligando para essas senhoras durante a semana, orando e tudo. E tem sido bênção, porque tem pessoas que eu nunca tinha conversado. Às vezes não está na reunião, quando eu estou, elas não estão. Mas com esse processo da gente estar ligando e ouvindo e tudo, eu tenho visto quanto elas são gratas e quanto elas, não sabem o que fazer porque elas estão sendo assistidas. E isso tem sido muito, muito bom para mim, que estou recebendo esse retorno de ver Deus pondo a mão e Deus abençoando, e uma coisa tão simples, que é pegar um telefone e ligar para elas como é que vocês estão, com a sua necessidade, o que está acontecendo. Então, o crescimento da fé delas, nós temos
estamos acompanhando isso. E Deus está fazendo, não é a gente, não é nada. E como disse hoje na lição, Paulo tinha assunto. Então, que a gente busque a humildade e a gratidão, e também sentir a necessidade do irmão e dar o que nós podemos dar, e fazer o que nós podemos fazer. É isso. Tá joia, muito obrigado, Maria Luísa. Mais o Giro. Sim, Giro. Eu fico sentindo na mesma pele, é claro, em dimensão completamente diferente, mas o Paulo pregando a Cristo e aquilo que aconteceu numa condição muito mais difícil, porque não tem nenhuma... Não tem nada acontecido antes do cristianismo, até lá, era outras religiões, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção é essa humildade do Paulo, e provavelmente essa humildade também tinha muito de serviço. A cultura japonesa é uma cultura mais difícil, porque a cultura japonesa, ele ouve muito, mas quer ver se aquilo que está ouvindo está condizente com aquilo que ele faz. Então, a vida do dia a dia é muito importante para o evangelizar, por exemplo, o japonês. O japonês fica muito tocado quando percebe que a pessoa não só quer falar de religião, ela quer praticar isso, pratica dia a dia, o cuidado, a atenção. E é isso que o grupo das senhoras tem praticado bastante aqui em Pompeia. A pessoa não tem carro, arrumam carro, levam de um lado para outro. O japonês tem muito de levar uma comidinha, né? Então, sempre faz uma comidinha, leva uma comidinha, um pratinho de algum doce ou alguma mistura. E aí sim, essa atitude, a prática da fé cristã começa a funcionar. E eu fico imaginando o quanto que o Paulo tinha que fazer isso, porque era eu diria que até um ambiente meio hostil contra o cristianismo. Era uma época que perseguia os cristãos, né? Bom, era isso que eu queria falar, que a humildade do Paulo provavelmente estava acompanhada de todas as ações de amor para o próximo. A outra coisa, pastor, que fala, Sim. né? Paulo, assim, ficou contagiado com a fé do povo, né? E a gente fica analisando, eu mesmo, né? Quanto será que eu tenho, né? Contagiado as pessoas através da fé, da minha fé. E então, hoje a gente, né? Na lição de hoje, eu vi que falta muito, né? Nós precisamos trabalhar, eu preciso também. Então, olha, foi muito, muito bom. E outra coisa, que sejamos encorajados, né? Na fé, que realmente nós possamos ser encorajados mesmo na fé. E são duas coisas que me chamam a atenção muito nessa manhã. Obrigada, pastor. Muito obrigado, Hiromi. Temos mais alguém que gostaria de participar? Temos vaga aí para mais uma ou duas pessoas. Pastor Paulo, pastor Paulo, não, pastor Marcos Alberto, uma coisa que impressiona, né, nesses primeiros relatos, na explicação que você deu, eu tinha uma imagem diferente do apóstolo Paulo, né? Realmente, o cara que saía, né, perseguindo os judeus, os judeus, né, os crentes da época e tal, uma pessoa letrada, né, judeus e, enfim, tudo aquilo que ele mesmo fala no começo e tal. Mas a percepção que eu passo a ter dele, né, é diferente. Ontem o pastor Guto falou sobre Salomão e a sabedoria dele, né, que pediu para Deus. A imagem que eu tenho agora do pastor Paulo é que ele era uma pessoa muito sábia,
não é? Mas não sabedoria de acadêmica, de estudo, coisas assim, que também ajuda, mas uma sabedoria que ele tinha, que também foi colocada por Deus. E outra coisa, ele tem a atitude de psicólogo, né? Porque ele tem percepção da vida, não é? O fato de ele não querer pescar no aquário, como você disse, né? Esse respeito, né? Pelas coisas, pelos sentimentos. Então, eu vejo assim, hoje Paulo como uma pessoa muito sábia, estrategista e um psicólogo, né? Que tem percepção. Muito legal, viu? Muito obrigado. Foi muito bom. Irmãos, nós vamos logo finalizar. Antes de finalizar, eu quero dar apenas uma orientação sobre o estudo, tá? Depois, a Nami também quer falar, tá certo? No final do estudo, eu vou fazer o compartilhamento da tela, vocês percebam lá que tem orientações para o culto familiar, tá? E com 4 questõezinhas ali. É claro que o nosso estudo aqui, ele é uma tempestade de informação, tá certo? Vocês podem usar esse estudo em grupos familiares, grupos devocionais, ou pequenos grupos mesmo, independente do que for, podem usar. Tem 4 questõezinhas ali, porque aqueles devocionais de uma página, aquele resumo que eu vinha fazendo, eu parei de fazer, tá certo? Porque a gente acaba suprimindo muita coisa importante junto e o texto ele ficou menor, ficou apenas com 3 páginas, é melhor que a pessoa então tenha toda a informação ali. Então, você pode usar isso como um reforço na semana para grupos pequenos. Tem 4 questões aqui, mas se você quiser fazer outras questões em cima desse estudo, não tem problema, isso vai da criatividade de cada um. Eu dei como sugestão aqui, a fim de dinamizar seu grupo pequeno, grupo familiar, distribuo o artigo com alguns dias de antecedência e peço que o pessoal responda em casa. Aquilo que já acontece muito com os cursos da UDF, você pode fazer também, né? Aqui, tá? Se a pessoa fizer o dever de casa, já chega no grupo com bastante coisa para compartilhar. Isso ajuda bastante, tá bom? Embaixo nós temos as referências, os materiais que eu tenho usado, tá certo? Então, isso não saiu da minha cabeça, tá? Isso aí é fruto de bastante pesquisa. E nessa pesquisa, quem tem participado das revisões, eu quero poder honrar aí a vida do Caio, do Márcio, do Josué, que tem ajudado nas revisões. Eu sei que outras igrejas também têm usado esse material. Eu quero que assim, a escrita, o padrão seja um padrão muito bom, tá? Até talvez para um dia que isso se torne um estudo um pouco melhor ali, tal. Então, essa é a razão de passar por revisão, ter as referências certinho e tal, para eu não precisar me preocupar depois, tá? A gente não sabe dos planos de Deus sobre isso, tá bom? Mas vocês podem usar isso como recurso de estudo, sem problema nenhum. Podem criar outras perguntas em cima, tá certo? Porque a intenção mesmo é que isso não fique só entre a gente, não, tá? Que outras pessoas também tenham acesso, tá bom? A Nami, ela gostaria de falar. E depois, com a fala da Nami, aí a gente vai terminar, sim, o nosso estudo de hoje. Bom dia. Eu queria agradecer, né, hoje é meu aniversário, eu recebi muitas mensagens aqui. Eu queria agradecer a Deus, assim, pela vida de vocês. Vocês são o meu maior presente. E eu queria dizer que estar aqui em Pompeia é um presente de Deus para a minha vida. Esses 11 anos, né, assim, para mim tem sido um aprendizado imenso, né? E eu queria dizer que cada um de vocês são realmente um presente para mim. Vocês me ensinam muito, vocês muito, e eu só tenho realmente que agradecer. E eu quero mostrar aqui, ó, obrigada, Junco, Sugio, Caio e Kátia. Recebi um presente aqui, cheio de comidinha. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho de todos aí. Que Deus abençoe. Obrigada, pastor. Tá bom, tá joia. Guto, você poderia orar encerrando esse momento?
Amém. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela vida do pastor Marcos, que tem nos ensinado. Obrigado porque o Senhor fez questão de deixar a carta de Paulo aos Romanos com tantos detalhes riquíssimos, ó Deus, para a nossa vida cotidiana, com tantos desafios missionários. Ó Deus, abençoe, Senhor, para que todo esse conhecimento seja realmente algo para a nossa prática. E que dessa forma, como igreja, nós possamos crescer no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por este momento. Obrigado também, Senhor, por cada pessoa que tem separado esse tempo para estudar a Tua palavra juntos, ó Deus, e que o Senhor possa honrar a vida de cada um e que a Tua palavra seja realmente, ó Deus, implantada no coração de cada um também, Senhor. Nós te agradecemos pelo aniversário da Nami, por mais um ano de vida. Obrigado porque ela tem dedicado a sua vida para servir ao Senhor e tem feito isso com muita excelência. Deus continua abençoando, guardando, sustenta a vida dela. Deus abençoe para que a sua saúde seja fortalecida a cada dia e que, através dela, Deus, muitas outras pessoas possam ser abençoadas. Nós te agradecemos por este momento e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Até a semana que vem. Amém. Amém. Um bom almoço, né? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês Deus também. abençoe todos. Tchau. Um bom domingo, bom vocês. bom início de semana. Fiquem com Boa Deus. calmada para todo mundo. Deus abençoe a É todos. isso aí. Boa semana para todos. Hoje Oi, é dia Antônio. Marcelo, Deus abençoe. Deus abençoe, Nami. Fechando, hein? Fica a mão esquerda aqui. Tchau, meninos.